prontos e dispostos a nos ajudar a manter a obra que realizamos, com suas ofertas e dízimos. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo se alegram com todos os que têm se dedicado a esta obra gloriosa de Jesus, nosso Senhor, e do glorioso Pai Celestial. Porém, desejamos que esta dedicação e este amor se tornem maiores a cada dia no coração de todos os apostólicos e apostólicas, pois só assim realizaremos a obra da Igreja num tempo bem mais curto. Lembrem-se de que o tempo urge e que os dias passam rapidamente e, se não acompanharmos esta aceleração, falharemos na sublime missão que Deus o Pai confiou a esta Igreja. Prezados irmãos e irmãs, contribuam com este interesse e pensamento, assim meditando: a minha Igreja tem uma grande missão a realizar e eu vou ajudar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a levarem a Igreja para a sua grande vitória final, pois eles dependem de mim. Sim, irmãos e irmãs, a nossa Igreja depende de cada apostólico e de cada apostólica. Ajudem a esta obra de Deus, que muito depende de suas ofertas e dízimos. Faça o seu esforço e receberão bênçãos preciosas a cada dia de seu viver. Rogamos à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que iluminem a cada dia o coração de todos, para que compreendam o valor que a sua pessoa e a sua oferta têm para a Igreja Apostólica e para o reino dos céus. Recebam nosso abraço fraternal e o nosso agradecimento por tudo quanto fizerem por esta Igreja. Tenho a certeza de que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo continuam intercedendo em favor de todos os apostólicos diante de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor e da bendita Mãe Maria Santíssima. Irmãos, melhor do que nós, ninguém sabe do valor desta Igreja. Melhor do que nós, mais uma vez eu digo, porque esta Igreja tem sido para nós a verdadeira panaceia divina. E panaceia significa solução de todos os males e problemas. E é o que tem acontecido no nosso viver quando viemos para esta Igreja. Assolados por tantos males, tantas coisas ruins, vida desordenada, vida desagradável a Deus, porque não sabíamos obedecê-lo, não compreendíamos a sua vontade, não tinha conhecimento da sua doutrina e disciplina. E a partir daquele momento que começamos a ouvir a hora milagrosa, e a Santa Avó Rosa nos concedeu o seu perdão, tudo na nossa vida foi melhorando e nós contamos com o socorro celestial. Deixamos de ser filhos órfãos para sermos abençoados pelo Consolador e o Supremo Pastor, pela Virgem Maria Santíssima e por Jesus nosso Senhor. E a nossa vida passou a ser feliz e todas as soluções que precisamos nós alcançamos pela fé, pelo amor, pela obediência, pela consagração. Portanto, esses santos são presentes em nosso viver e poderão ser presentes na vida de muitos que hoje sofrem a assolação de um mundo perdido e tão carente da graça de Deus. Portanto, é uma grande caridade, mais uma vez eu digo, nós contribuirmos para que essas pessoas encontrem o programa Hora Milagrosa, ou encontrem a porta de uma congregação nossa, ou então ouçam falar desta Santa de Deus e venham procurá-la e encontrem a vida que é tão abundante em nosso meio e sobre nós o poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de nossa Mãe Maria Santíssima. Todo o reino dos céus hoje se faz presente em nosso viver para nos amparar, abençoar e guardar as nossas vidas de tantos problemas e situações difíceis e males. E quando isto acontece, a solução é quase que imediata, depende do mérito de cada um. Então que honra, que prazer, que felicidade é nós podermos ajudar a muitos ganhar esta panaceia, tomar conhecimento dessa panaceia, que é esta Igreja Santa e Poderosa, onde o Consolador opera todo o poder de Jesus, opera o poder do Pai e do Santíssimo Espírito,
e conta com a cooperação de nossa bendita Mãe Maria Santíssima e dos exércitos celestiais e do ministério glorioso do nosso santo irmão Aldo, como santo de Deus na glória celestial e nosso protetor, nosso comandante, nosso supremo pastor. Portanto, irmãos, pensemos nas necessidades das outras pessoas que estão à espera desse socorro celestial e façamos a nossa parte com muita dedicação, lealdade e sinceridade, e estaremos sendo recompensados pelas bênçãos divinas do nosso Deus, intermediadas e mediadas pelo Santo Irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, Virgem Maria Santíssima, até o nosso viver, também pelos santos que ela envia para estar conosco. Fazendo assim, nós estaremos muito felizes e estaremos dando oportunidade para que outros sejam felizes. Deixo-vos este apelo, também os nossos amigos internautas compreendam, quando puderem frequentar as nossas reuniões, não deixem de dar a sua colaboração, porque sempre é bem-vinda o esforço de todos para o andamento desta obra e seu sustento, seu desenvolvimento, enfim, a sua propagação em muitas cidades que ainda não têm um trabalho apostólico e até outros países, como é o caso da Bolívia, que começou a ter a nossa apresentação dos nossos trabalhos lá. E poderá continuar, porque tudo está sendo encaminhado para a legalização e oficialização desses trabalhos naquele país. Portanto, irmãos, é uma alegria, é um prazer, é uma honra vermos o crescimento desta igreja, sentirmos o progresso da mesma, fruto da nossa colaboração, do nosso amor, da nossa consagração, das bênçãos celestiais e do poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em nome do Pai, Filho e Divino Espírito Santo. Deixo-vos este apelo e vou fazer a oração consagrando os donativos. Santíssima bendita Avó Rosa, poderoso Consolador, juntamente com o Supremo Pastor, nosso estimado Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, anjo da guarda, anjo protetor, que nos abençoa, nos livra do mal, nos inspira a justiça e o bem, domina as nossas vidas quando nós damos esse direito pela obediência, pela consagração e santificação, e nos livra de tantos males, tantos perigos. Tem abençoado este país, tem abençoado as indústrias onde seus filhos ganham o pão de cada dia, para poupá-los de maiores sofrimentos, e assim tem sido fácil, tem sido possível ganhar o pão de cada dia para o nosso sustento e para mantermos a nossa vida e toda a nossa missão social com a família, com o Estado, com o país, com o município e também com este lar espiritual que é a sua Santa Igreja. Ó bendito Consolador e Supremo Pastor, Irmão Aldo. Recebam, pois, estes donativos que partem desses corações agradecidos e reconhecidos, porque querem praticar o bem, a justiça, o amor e a verdade, a verdadeira caridade, ajudando a obra desta igreja e todo o seu desenvolvimento. Receba, pois, esses donativos, os quais eu considero consagrados para a expansão desta obra santa de fé e caridade. Louvor e adoração à Senhora, à Santa Avó Rosa, nosso irmão Aldo, celestial do nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Enquanto passa-se as salvas recolhendo os donativos, eu tenho 2 avisos para serem feitos. Convidamos os irmãos desta congregação para participar da 2ª reunião especial em Puerto Suárez, Bolívia, que será realizada no dia 5 de julho, às 17 horas. O ensaio será realizado na congregação de Corumbá, às 14 horas. Desde já agradecemos a presença de todos os irmãos. Maiores informações, ligarem para Jean Carlos, 67 9193 1138. O outro aviso é quase semelhante a este. É uma excursão que o nosso irmão Aparecido está fazendo para levar os interessados até a participarem da comunhão que acontecerá no dia 23 de agosto na cidade de Miranda. Portanto, aqueles que têm interesse de participar e deverão ter realmente esse interesse em participar do corpo e do sangue de Jesus, deverão procurar esse nosso irmão com o número do RG, CPF, para poder se cadastrar e em tempo hábil, para que ele também possa contratar o ônibus que haverá de levar os irmãos. Portanto, antecipando tudo com o tempo necessário, será mais fácil a programação de tudo.
Peço a todos a colaboração nesse sentido daqueles que desejam igreja triunfante. E de fato esta igreja tem triunfado sobre as forças do mal, porque Jesus tem alimentado este povo, tem sustentado as suas realizações, o seu precioso sacrifício, o seu sangue, e por ser o pão da vida, tem nos alimentado assim nas vitórias de cada dia. Louvor e adoração a Ele, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e a todo o poder celestial. Porém, Mestre venceu a morte e ressuscitou, pois fez a vontade do Pai com fé, coragem e amor, reunindo aos seus discípulos, lhes deu mais instrução para continuar sua obra, a obra da redenção. Doutrina
Consolador, continuador de sua obra sacrossantíssima. Tudo dependia do cumprimento desta profecia tão santa, quando ele prometera que nos daria o outro Consolador, o Espírito da Verdade. E hoje nós vivemos e estamos sendo guiados, iluminados, orientados pela mais perfeita verdade, o resgate de sua doutrina santa, pura e cristalina, que nos dá entendimento, sabedoria, amor e fé para caminharmos seguro rumo ao reino celestial. Portanto, adoramos e glorificamos a Deus o Pai, o Santo Espírito de Deus, a Jesus nosso Senhor, por tão grande triunfo alcançado por Jesus ao restaurar esta igreja e dar a Santa Rosa, coroar a Santa Rosa como o outro Consolador, o Espírito da Verdade. Para nós é motivo de honra, de alegria, de muita felicidade, sabermos que estamos sendo dirigidos por uma Santa poderosa, que em tudo igualou-se à estatura espiritual de Cristo. Portanto, uma honra muito grande. Eu agradeço a presença dos irmãos e irmãs, dos jovens, das crianças presentes nesta reunião, pelo seu apoio, pela sua vinda, pelo esforço que fizeram para aqui comparecer, trazendo o seu apoio e seus atos devocionais a Deus o Pai e aos seus santos poderosos. Também agradeço os diáconos e diaconisas que têm cooperado com a organização desse trabalho. Também agradeço os internautas pelo acompanhamento que estão fazendo pela internet. A todos o meu agradecimento e o meu desejo que as ricas bênçãos preciosas da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e do nosso santo profeta irmão Aldo esteja com todos e sobre todos, alimentando a fé de todos para sermos um povo unido, zeloso de boas obras, que em tudo faça valer a vontade do Pai em nossas vidas. Agora eu leio para o conhecimento de todos as mensagens deste boletim. São João Batista e São Pedro. Nós, apostólicos, prestamos nossa adoração e louvor neste mês de junho a dois santos poderosos que realizaram uma importante missão para o nosso Deus e Pai, os quais são o santo profeta São João Batista e o santo apóstolo São Pedro. São João Batista nasceu predestinado para ser o precursor de Jesus, nosso Senhor, que veio preparar o caminho para que Jesus chegasse até nós, e o nascimento do profeta foi predito pelo anjo do Senhor, que aparecendo ao seu pai Zacarias, que exercia um sacerdócio no templo, lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e tua esposa Isabel te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, pois ele será grande diante do Senhor e será cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele, no espírito e poder do profeta Elias. E foi através de São João Batista que Deus o Pai mandou pregar o arrependimento dos pecados e instituir o batismo a todos os que se convertessem com a pregação do santo profeta. Também neste mês prestamos a nossa adoração ao apóstolo São Pedro, que exerceu um ministério glorioso para divulgar o nome de Jesus, nosso Senhor, e sua santa doutrina. E em São Marcos, capítulo 16, versos 18, Jesus, após São Pedro ter confessado com muita fé e convicção ao nosso Senhor, ao dizer-lhe: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus lhe afirma o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do maligno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto,
Desta forma, Jesus foi o fundador da Igreja dos Apóstolos, fundada sobre São Pedro, que realizou um trabalho muito importante para a obra iniciada por Jesus, nosso Senhor. Portanto, todo o nosso louvor e adoração a esses dois santos que tiveram um ministério glorioso na obra do nosso Deus e de Jesus, o Divino Salvador. Qual o significado de nascer no sentido espiritual? Conforme registrou São João, no capítulo 3, versos 3, disse Jesus a Nicodemos: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nosso Senhor Jesus não estava se referindo a respeito de nascer de novo no sentido material, mas sim em nascer do Espírito, visto que todos quantos vivem afastados de Deus no mundanismo, sob o domínio dos sentimentos maus e do pecado, estão mortos espiritualmente. No entanto, os que se convertem, aceitando a doutrina e disciplina desta igreja, que Jesus nos transmitiu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, passam por uma transformação em seu viver, ou seja, deixam da vida de pecados e passam para uma vida consagrada ao bem e à justiça, nascem do Espírito para viverem somente para Deus e passam a contar com a unção do Divino Espírito concedida por Jesus e nesses dias pelo Espírito Consolador a todos os que se entregam de coração a esses santos de Deus. Assim sendo, os que irão se batizar devem estar convertidos e haverem deixado de todos os sentimentos maus que corrompem a alma e afastam a criatura humana de Deus Pai, conforme recomenda um ensino do Santo Irmão Aldo, a respeito de como viver no caminho do bem e da felicidade. Eis o ensino do Santo Primaz. Assim sendo, a primeira decisão de quem quer ser de Deus e ter a proteção divina e o direito à vida eterna é aceitar a doutrina e as regras disciplinares de boa conduta de Jesus e da Santa Vó Rosa, que Jesus e a Santa Vó Rosa nos legaram, bem como crer neles de todo o coração e aceitar os ensinos, conselhos e orientações que eu, Irmão Aldo, em nome deles, lhes transmito. Porém, que tomem essa decisão com o desejo sincero de serem fiéis e obedientes durante toda a sua vida terrena e que sejam batizados para cumprir a justiça do Pai Celestial, confirmando que morrem para o mundo pecador para viverem somente para Deus e para o reino dos céus. Quem assim proceder, nasce do Espírito para viver uma vida de paz, de amor e de bondade, e deve se esforçar para não mais voltar à prática do pecado, nem dar lugar aos maus sentimentos, pois são situações perigosas que podem levá-los a perder a vida e a salvação. Tomem muito cuidado e vivam a doutrina e disciplina desta igreja até o fim de seus dias na terra, a fim de que possam ser dignos e merecedores da vida eterna. Aceitem de coração a estes ensinos e conselhos do Santo Irmão Aldo, que são os mesmos de Jesus e da Santa Vó Rosa, pois eles são vida e saúde para aqueles que os aceitarem de coração e, com a bênção de Deus Pai e dos seus santos, serão muito felizes em sua caminhada para os céus. Venham se batizar no próximo batismo. Ao participarem da próxima reunião desta igreja, falem com o pastor a respeito do desejo de se batizarem e façam sua ficha de batismo, trazendo uma foto 3x4, identidade e CPF, e se apresentem ao responsável de viagem da sua congregação. Outra mensagem.
Por que devemos ser consagrados e santificados? É uma pergunta que está sendo feita. Em nome da Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos deixou ensinos preciosos a respeito da santificação e da consagração de nosso viver, a fim de que possamos ser felizes e bem-sucedidos em nossa vida espiritual, enquanto vivermos na terra. Também para que um dia tenhamos a grande glória de habitarmos eternamente com Deus, o Pai, no seu reino celestial. Assim recomendava o Santo Irmão Aldo, o profeta do Senhor, quanto a um viver consagrado e santificado, agradável a Deus Pai. Compreendam que, para serem bem-sucedidos a cada dia do seu viver, precisam guardar em seus corações a doutrina e a disciplina que Jesus e a Santa Avó Rosa nos legaram com tanto amor e interesse pela salvação de nossa alma. Precisam amar a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Consolador, em primeiro lugar em sua vida, a respeitar a todas as pessoas indistintamente, quer dizer, sem exceção, e aos seus irmãos e irmãs na fé, com amor de um verdadeiro Filho de Deus, a fim de que sejam sempre felizes e abençoados. Saibam, irmãos e irmãs, que a santificação é uma luta constante, uma conquista diária, requer vontade firme, renúncias, obediência a Deus e à sua vontade, uma vida de oração e comunhão com Ele, com os irmãos na fé e com o próximo, porque sem santidade ninguém verá a Deus, não poderá contar com a sua proteção e nem com a graça dos céus, dos seus santos poderosos. Não poderá ter a verdadeira paz em seu coração. Assim sendo, a santidade é a prática do bem, ser manso e humilde de coração, como ensinou o Senhor Jesus, ao dizer aos seus discípulos: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz em vossos corações. Observem os ensinos do apóstolo São Paulo aos Hebreus, recomendando que fossem constantes na fé e nas virtudes cristãs. Seja o vosso objetivo viver em paz com todos e buscar a santificação de sua alma, sem a qual ninguém verá a Deus, tomando todo o cuidado para que ninguém fique privado da graça de Deus, a fim de que nenhuma raiz de amargura brote em vossos corações. Longe de vós a mentira, cada qual fale com o seu próximo a verdade, que nenhuma palavra imoral saia da vossa boca, mas somente a que seja boa, edificante, para fazer bem aos que te ouvirem. Sede, pois, imitadores de Deus, como convém a filhos muito amados, caminhando no amor e na caridade, seguindo o exemplo de Cristo, que a si mesmo se entregou por nós. Sede alegres sempre, amparem os fracos, sede pacientes com todos, cuidai para que ninguém retribua aos outros o mal com o mal, mas procurai sempre fazer o bem um ao outro e a todos. Continua dizendo o apóstolo: conservai-vos em oração, levantando aos céus mãos puras, sem ira, sem raiva e sem discussões, que o vosso amor e caridade não sejam fingidas, só de aparência ou puramente do exterior, mas que seja de coração. Detestai o mal e apegai-vos ao bem, sede pelo amor fraterno, vivendo bem com todos, sem distinção de pessoas, de raça, de cor ou de posição social. Portanto, tudo o que seja verdadeiro, tudo o que seja honesto, tudo o que é justo, quanto é puro,
que é amável, tudo que busca o bom nome, tudo o que é virtuoso e tudo o que é digno de louvor, seja o objeto dos vossos pensamentos. Tudo isso, disse São Paulo, aprendestes, recebestes e ouvistes de mim, e vistes em mim, praticai-o, e o Deus da paz esteja convosco. O santo irmão Aldo ensinou que, além da santidade no viver, nos dediquemos ao bem, procurando sempre participar das reuniões da igreja, que ouçamos regularmente a hora milagrosa, que busquemos a Deus Pai, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa em suas orações, rogando a eles que eles inspirem o nosso viver e as nossas ações, a fim de que vivamos como verdadeiros filhos e filhas de Deus, consagrados, santificados em todos os dias do viver terreno. Nós, do Conselho Deliberativo, recomendamos que sigam fielmente os sábios conselhos que o Santo Irmão Aldo nos legou, em nome da Santa Vó Rosa, e que supliquem em suas orações, que os ajudem a se lembrarem dos seus ensinos, dos seus sábios ensinamentos. Clamem que lhes conceda sabedoria para praticá-los com justiça, isto é, praticá-los os ensinamentos com justiça, a fim de que possam ser bem-sucedidos em todo o seu viver e para que sejam, neste mundo, a luz da verdade a brilhar. Aí está, irmãos, uma série de recomendações tão oportunas, tão belas, tão necessárias, tão indispensáveis para todos nós que almejamos um dia entrar na glória celestial. E nós, como apostólicos do Consolador e do Supremo Pastor, no nosso dia a dia, observando a doutrina e a disciplina da Igreja, nós estamos exercitando todas essas virtudes, todas essas qualidades tão nobres, tão indispensáveis para o nosso viver, para um mundo tão difícil, onde o apostólico, ou cada um de nós, precisamos brilhar como a luz para que se cumpra aquilo que Jesus disse. E os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Reino de Deus aqui na terra, não é lá não, mas aqui, nesta igreja apostólica que é o seu reino, para ajudarmos, brilhando como uma luz, ajudarmos aqueles que estão na escuridão, na ignorância das coisas de Deus, sofrendo, penalizados por tantos sofrimentos, possam encontrar esta porta bendita de salvação e terem descanso e paz e o socorro das bênçãos celestiais do Santo Consolador e do Supremo Pastor e da nossa Mãe Maria Santíssima. Mas eu devo comentar a primeira mensagem. São João Batista e São Pedro. Eu digo para os nossos irmãos que nós somos em tudo nós levamos vantagem, somos muito felizes e bem-aventurados, porque nós somos um povo que no inteirinho do ano todo, dos 365 dias do ano, temos várias datas nobres para comemorarmos e festejarmos, e com a presença desses santos que estão sempre conosco, principalmente nos dias de Santa Comunhão. Como o nosso Santo Irmão Aldo sempre dizia, que eles vêm todos com a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, Jesus Nosso Senhor, para acompanhar a Santa Comunhão, abençoar e guardar o seu povo, e Jesus poder transmitir as suas virtudes para o pão e o suco de uva, que são os alimentos espirituais que vai nos dar mais fé, segurança, perseverança, amor e muita paz. Então, irmãos, nós temos as datas, Dia das Mães, que é em maio, temos 2 batismos, que ocorre quase sempre em abril, e final de agosto, o fim de agosto, e a festa começa, muitas vezes termina no dia 1º de setembro, dependendo do calendário. Temos a data de 10 de junho, temos dia 15 de agosto, a Assunção da nossa Mãe Maria Santíssima, temos 31 de agosto, aniversário do nosso irmão Aldo, que é concomitante, quer dizer, é junto com o segundo batismo do ano.
Temos 26 de outubro, que é uma data nobre, especial, extraordinária. E temos 25 de dezembro e dia 31, passagem do ano, dia 31 de dezembro para 1º do ano, como acontece todos os anos em nossa sede, em nossas congregações. Portanto, irmãos, nós adoramos esses santos que estão sempre conosco e eles se alegram conosco, porque nós veneramos e respeitamos a pessoa deles, porque são santos poderosos de Deus que cumpriram missão especial na terra. E não é necessário nós participarmos de outras festas para venerarmos eles, São Pedro, São João, porque temos datas gloriosas, abençoadas por Deus, onde eles se fazem presentes, porque são santos poderosos, como eu disse, que ganharam o galardão de servir a Deus e hoje estar com a nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, ajudando-nos e nos abençoando a todos nós. Portanto, é uma honra para todos nós sabermos que esses santos de Deus fazem-se presente em nossas reuniões, em ocasião de Santa Comunhão, enfim, todas as vezes que o Consolador os escala para estar numa congregação, ou em outra, ou na sede, onde for preciso. Portanto, é para nós uma honra, é um bem extraordinário que não há dinheiro que pague. Portanto, não é necessário participarmos de qualquer outra festa venerarmos esses santos de Deus, porque se fazem presentes. Como o nosso Santo Irmão Aldo colocou certa ocasião no boletim, São Pedro, a nossa Santa Avó Rosa aprendeu também com São Pedro, experiências. Ele transmitiu experiências que ele passou ao lado do Divino Mestre, quando ele esteve com eles aqui neste mundo, pisando nesta terra, cumprindo sua missão de Redentor, pregando a santa doutrina. Ele contou muitas passagens à nossa Santa Avó Rosa, contribuindo com a sua experiência, como lidar com o ser humano, aprendeu experiências com a Virgem Maria Santíssima. Tudo isto para nós é muito honroso, é de um valor extraordinário que não há dinheiro que pague. Portanto, irmãos, veneremos todos esses santos apóstolos, e entre eles São João Batista e São Pedro, pelo destaque que eles têm no cortejo celestial. Juntos com a Santa Avó Rosa, eles cooperam para a nossa proteção e nos abençoar, sendo enviados para cumprir missão especial em nosso meio. Portanto, é uma honra, mais uma vez eu digo. Quanto ao batismo, eu digo a todos que é muito necessário o batismo, porque é um sacramento que mostra claramente a nossa decisão em seguirmos esse santo caminho, mostra-nos o nosso desejo de ficarmos somente nesse santo caminho e termos a unção do Espírito Santo de Deus conosco. Uma vez que nós nos arrependemos e reconhecemos o poder da Santa Avó Rosa e pedimos a ela a sua graça, quando estávamos em situação tão difícil, complicada, situação que muitas vezes os recursos da terra não solucionavam, e nós recorremos à fé, reconhecendo o poder da Santa Avó Rosa, aceitando essa doutrina e disciplina, e ela, vendo a sinceridade do nosso coração, afastou todas as influências negativas que nos rodeavam e nos deu o batismo com o Espírito Santo. Daí a nossa experiência foi extraordinária. Nosso discernimento foi se abrindo, e passamos a compreender coisas que depois nós nos sentimos até envergonhados de saber que as praticávamos. Por quê? Por causa da unção do Espírito de Deus que passou a estar em nosso espírito como uma iniciação, uma semente. Semente esta unção vai ser ampliada, vai ser reforçada, vai ser aumentada, de acordo com o mérito de cada um, quando fizer o seu voto quanto ao seu batismo, quando se submeter ao seu batismo e adentrar as águas batismais. Porque naquele dia, Deus aproxima o seu trono e um facho de luz ilumina o tanque batismal, ungindo aquelas águas, dando a elas poder para fazer a lavagem do nosso espírito, ficando nelas todo o nosso passado de transgressão. E Deus cumpre a sua promessa de dizer, quando Ele diz assim, e dos seus pecados não me lembro mais. Então estamos perdoados. O batismo tem esta função, o batismo nas águas tem esta função preciosa de
buscarmos em definitivo o perdão divino para o nosso viver, sermos então definitivamente reconhecidos como filhos de Deus, praticantes desta doutrina e disciplina santa que moraliza o nosso viver, nos faz trilhar as veredas do bem, sermos educados quanto aos nossos atos, quanto ao nosso falar, como diz São Paulo nesta mensagem a respeito de ser santificado e consagrado. Portanto, irmãos, aqueles que ainda não sejam batizados, façam esse esforço de se submeterem ao santo batismo, porque isto é muito bom. É um ato de responsabilidade agradável a Deus, aos seus santos poderosos, e que nos traz benefícios extraordinários, inestimáveis, podemos dizer assim, porque uma bênção da Santa Rosa equivale a mais de que um tesouro, todas as riquezas da terra. E à medida que vamos sendo abençoados, nosso espírito vai sendo fortalecido, vai sendo animado, corajosos, vai ganhando mais coragem, mais amor, e vai tomando mais confiança, e vai ganhando autoridade para superar o pecado e todo o mal, e assim ser muito feliz e bem-aventurado. Quanto à terceira mensagem, que diz: por que devemos ser consagrados e santificados? Em primeiro lugar, eu digo que devemos ser consagrados e santificados porque Deus é santo. Em segundo lugar, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança, portanto, para sermos consagrados e santificados, o representando neste mundo e vivendo a sua santa vontade e praticando o seu querer. Em terceiro lugar, porque Ele não criou o pecado, Ele não criou nada que seja mal para o ser humano, que prejudique a vida do ser humano, que destrói o seu espírito, destrói o corpo, sua vida moral e espiritual, a sua felicidade, o seu bem-estar. Nada disso Deus criou. Tanto é assim que o pecado teve início com a desobediência daquele anjo que se chamava Lucibel, quer dizer, um anjo muito lindo, era muito lindo, serviçal, imediato de Deus no cumprir as suas missões, as suas ordens. Mas, a partir do momento em que ele invejou o Criador e pôs em sua mente, em seu coração, de ser um dominador, de dominar o ser humano, o seu nome foi trocado para Lucifer, quer dizer, anjo preso à carne. E foi o que aconteceu. Ele se prendeu àquelas almas viventes, cobiçou o homem e a mulher, quis ser tão poderoso quanto Deus e achou que deveria ter um reino, e implantou o mal. E Deus, nosso Pai, vendo sua astúcia, suas intenções maléficas, preveniu aquele casal a respeito das tentações que haveriam de acontecer com eles. Preveniu-os, deu noção de tudo, preparou-os, de modo que eles não caíram em tentação porque não estavam preparados, mas sim o Criador preveniu-os, dando a eles orientações sábias, perfeitas e seguras. Mesmo assim, eles traíram Deus, trocando-o pelo tentador e pelas coisas banais que esse Criador passou a oferecer. E Deus, apesar de ser rejeitado, desprezado, menosprezado pelo ser humano, não se vingou, porque Ele não é Deus da vingança. Ele também não matou aquele espírito rebelde, nem aquele casal, porque Ele também não é Deus da morte, não é Deus da destruição, mas é Deus da vida, do bem, da paz, da felicidade, das coisas edificantes e agradáveis ao homem, ao ser humano. O que é que Ele fez? Ele passou a elaborar planos para resgatar o ser humano para si novamente. E trabalhou muito, enviou profetas para mostrar o seu querer, enviou tantos profetas, levantou homens que puderam falar em seu santo nome. Chegou uma ocasião em que Deus pôde contar apenas com uma pessoa confiável para ser um intermediador dele entre a humanidade, que foi Abraão. E Abraão foi usado por Deus, foi pedido que ele se afastasse da sua parentela para se consagrar inteiramente ao Criador. Foi provada a sua coragem, a sua fé. Daí surgiram os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Depois, o ministério do primeiro profeta, Santo Moisés,
que libertou aquele povo escolhido, descendente de Abraão, do cativeiro egípcio. Deu a eles os mandamentos necessários para que se mantivessem em comunhão com Deus, o Criador, fizessem o bem e recebessem as bênçãos celestiais. Mas, no entanto, quantas vezes aquele povo voltou atrás? E todas as vezes que voltaram atrás, rejeitando a Deus, esquecendo da sua comunhão com Deus e se apegando às coisas desta terra, passaram por apuros muito grandes, doenças, enfermidades, a terra se tornou estéril, não produzia, doenças, pragas e pestes atacaram as criações e plantações e se viram numa situação muito difícil. Então se arrependiam e Deus novamente prestava o socorro de suas bênçãos, da sua graça, àquele povo que havia se arrependido. E assim aconteceu muitas vezes. Muitos profetas vieram depois de Moisés, Santo Elias, Santo Eliseu, entre outros tantos, Santo Daniel, até São João Batista. Foram muitos os que Deus enviou para manter aquele povo em comunhão com Ele, para que deixasse do pecado, para que fossem humildes e fiéis a Ele, Deus. Notem, irmãos, o grande esforço que da parte divina tem sido feito para manter o homem em comunhão com Ele, porque é um Pai que nos ama, quer o nosso bem, quer a nossa felicidade e salvação. E como prova do seu grande amor, chegou a enviar o seu Filho amado. E quando Jesus veio para junto daquele povo, a fé daquele povo estava em situação lastimável. Alguns, com raras exceções, principalmente a Virgem Maria Santíssima, seus pais, que eram muito tementes a Deus, e outros, naquela época, Isabel, sua prima, Zacarias e outros tantos que se constituíam em exceção. Mas a grande parte daquele povo, liderada pelos líderes religiosos, deturparam a interpretação dos escritos de Moisés e dos profetas, estava em situação lastimável. Aproveitavam só o que lhes favorecia e escravizava aquele povo. Estavam escravos pelo Império Romano, porque estavam sob o domínio deles. Então era lastimável a situação daquele povo quando Jesus veio para o meio deles. E veio como um socorro celestial. Tanto é assim que Jesus diz, vendo aquele povo oprimido, em situação lastimável, sofrido, esmagado por tantos sofrimentos e tantos males, Jesus chegou a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, mas tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, os meus ensinos, as minhas orientações, e o meu fardo. Fardo é disciplina, é comportamento, é regra moral, é lei santíssima que nos estabelece parâmetros de conduta para não desviarmos nem pela esquerda nem pela direita, como diz a doutrina, para nos assegurar o sucesso do nosso viver. Ele veio para absorver toda a transgressão nossa. Olha que tamanha caridade Deus o Pai com o seu Filho amado nos prestou. Absorver todo o nosso sofrimento sobre o seu corpo, sobre o seu espírito, ser esmagado, ser moído, torturado, como o santo profeta Isaías profetizou a respeito do Messias, ser esbulhado por tanto sofrimento, tantas dores, tanta incompreensão. E quem é o que aceitou Jesus? A maioria? Não, a minoria daquele povo. Infelizmente. Que tendência terrível tem o ser humano para se afastar do seu Criador, não compreender o seu Criador, fazer as coisas do seu bel prazer e ainda, por fim, querer o reino celestial. Isto que é interessante, que é instigante e nos causa tantas perguntas, tantas interrogações. Por que o ser humano não gosta do sofrimento? Não gosta de ser infeliz? Não gosta de padecer? E, no entanto, despreza o socorro que Deus tem emprestado a todos nós. Infelizmente, Jesus foi repudiado, foi desprezado, foi incompreendido pela grande maioria e chegaram até a crucificá-lo por causa da inveja, por causa do ódio, principalmente daqueles que eram os líderes espirituais, religiosos daquela época. Não quiseram trocar as glórias terrenas pelas glórias celestiais. Chegaram ao absurdo de escolher um bandido para crucificar um inocente. E qual foi o resultado?
Resultado foi o que nós hoje estamos sofrendo. E no interim desses séculos e milênios que se foram, o resultado tem sido este: a humanidade se afastar cada vez mais do seu Criador e do seu Salvador e Redentor. Jesus pregou a sã doutrina, absorveu em si mesmo todos os nossos pecados, venceu o império da morte, nos deixou o caminho aberto para a glória celestial. E a humanidade soube compreender isto? Muitos souberam compreender. Durante os séculos que se foram, muitos foram salvos porque compreenderam, aceitaram a fé em Maria Santíssima e no seu Filho amado, tiveram-os como os grandes mártires de suas vidas, da sua salvação, da sua alma, e foram felizes e bem-aventurados. Todos aqueles que aceitaram a obra vicária de Jesus e seus ensinos foram bem-aventurados. Por isso foram os milhares salvos no interim desses anos e séculos que se foram, desses milênios que se foram e séculos que se foram bem-aventurados, bem-sucedidos, como diz os ensinos do venerável apóstolo São Paulo, que nós não paguemos o mal com o mal, não retribuamos o mal com o mal. É o mesmo que Jesus disse: se alguém lhe ferir em uma face, ofereça a outra também. Mas que face? A do rosto? Não é isto que ele falava. Ele falava a face da justiça e a face do engano. Se alguém vem com ignorância, brutalidade, vem com estupidez, e se nós respondermos com estupidez, com falta de bom senso, nós estaremos no mesmo grau, na mesma posição, no mesmo balaio, no mesmo erro. Agora, se nós oferecermos compreensão, oferecermos o nosso perdão, procurarmos ter uma boa conversa com essa pessoa a ponto de não chegarmos a brigar, mesmo que ele queira brigar, evitemos a briga. Então nós estamos oferecendo a outra face, a face do bem, porque ele está nos oferecendo e ofendendo a face do mal. Ele está na prática do mal. E nós que queremos a graça divina, como diz São Paulo, não podemos retribuir o mal com o mal. Irmãos, tudo isso é para a nossa edificação espiritual, da nossa fé, do nosso amor, do nosso espírito, da nossa vida. Em um mundo tão daninho, num mundo tão pervertido, num mundo tão cheio de engano, perversidade e tantas violência e maldade, nós precisamos praticar esta justiça e este bem. Como diz São Paulo e como disse Jesus: se alguém lhe ferir numa face, ofereça a outra também. Quer dizer, a face do bem, do bom sentido, de um espírito elevado, superior ao pecado, de um espírito que não se deixa irritar, não se deixa levar pelas tentações, não cai em tentação, porque ora a Deus, ao Consolador, a Virgem Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo. Então, para que possamos superar esses momentos tão difíceis, esses agravos tão penalizantes que vêm sobre nós, porque estamos sujeitos a tudo isto. Mas nós somos um povo muito bem instruídos. Nós temos o exemplo da Virgem Maria, de Jesus nosso Senhor, dos seus apóstolos, que viveram a vida que Jesus os ensinou, sofreram o agravo da ignorância dos homens, a violência da maldade, foram achibatados, tiveram as suas costas retalhadas pelo chicote. São Paulo, São Pedro e todos eles. São Estevão, porque creu em Jesus, foi apedrejado, foi morto a pedradas. E assim foram muitos os sacrificados, mas que não negaram a sua fé. E nós hoje também não podemos negar a nossa fé, irmãos, porque nós temos exemplos atuais de dois santos poderosíssimos que são os nossos comandantes. O nosso irmão Aldo nos deixou exemplo de sobejo, quer dizer, de sobra, com abundância, de humildade, de retidão, de santidade, de perfeição, de amor a Deus e a nós mesmos. Deu a sua vida em sacrifício em todos os instantes, em todos os momentos do seu viver. Ele seguiu à risca o exemplo da Santa Vó Rosa, de Jesus e da Virgem Maria. E se nós queremos a sua bênção e a sua graça, queremos ser validos nos momentos difíceis, angustiantes do nosso viver, nós também precisamos ser assim, imitadores desses santos de Deus, e sejamos imitadores de Deus, como Ele mesmo.
por intermédio de um profeta, por meio de um profeta, ele mandou dizer a um povo que estava aceitando a sua pregação, por aqueles profetas, dizendo assim: vós sois deuses. Então nós fomos criados para sermos deuses, representantes de Deus, representantes do Consolador, mas é preciso muita vigilância, como aqui diz no boletim, precisa muito cuidado, como certa ocasião nosso santo irmão Aldo nos orientando como sermos vencedores, ele disse: é preciso uma vigilância severa, quer dizer, forte, firme, indomável nesta decisão de seguirmos estes bons exemplos e praticarmos o bom exemplo. De modo, irmãos, que não nos falta nada para pormos em prática tudo aquilo que agrada a Deus e sermos vitoriosos com essa doutrina, com essa disciplina santa, com o exemplo da Santa Avó Rosa, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. E outra prova, são os milhares de apostólicos que já estão na glória celestial, resgatados, salvos em definitivos por esta mesma doutrina, por esses mesmos conselhos e orientações transmitidas pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, e hoje pela comissão do Conselho Deliberativo, que é a nossa direção, composta daqueles elementos que abraçaram esta causa tão difícil, que é o de dirigir um povo em nome do reino dos céus, para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então, irmãos, nós estamos num barco seguro, no caminho certo, num caminho onde Deus se encontra, um caminho iluminado, onde nós temos toda a garantia da nossa salvação. Basta que perseveremos nesta fé poderosa e não fracassamos em ponto algum para sermos em tudo aprovados e abençoados. Amanhã, se Deus quiser, continuarei esta linha de meditação a todos nossos irmãos para o fortalecimento da nossa fé, para a riqueza do nosso conhecimento, do discernimento do nosso espiritual, discernimento espiritual, e para que sejamos merecedores da graça abundante do Santo Consolador, do Supremo Pastor, graças que eles intermediam em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus até todos nós, canalizando essas bênçãos, essa graça, esse poder invencível sobre a nossa vida e o nosso cotidiano, para sermos bem-aventurados. Amém. Convido os que estão sentados a ficarem em pé. Vou fazer a oração final da nossa reunião. Ó Santíssimo Deus e Pai Celestial, louvamos e glorificamos o Teu santíssimo nome em Seu trono de glória e esplendor, de domínio absoluto e indomável sobre os exércitos celestiais e sobre todo o poder nos céus e na terra, este poder maléfico, Senhor, domínio e não deixa fazer tudo o que Ele queira. Por isso essa igreja tem sido triunfante, porque nela a Santa Avó Rosa tem aniquilado o poder do mal. É o que está profetizado no Apocalipse, que o tentador seria amarrado por um período de anos, enquanto esta obra subsistir, cumprindo a sua santa vontade e suas profecias se cumpram, o seu juízo seja aplicado, nós estamos vencendo e haveremos de vencer, porque Jesus disse que esta porta o mal não prevaleceria contra ela. Tudo isto para nos dar segurança, convicção, fé poderosa, destemor e coragem, bom ânimo em todo o nosso lidar. Nós agradecemos a Ti, Jesus bendito, ao Divino Espírito Santo, a Senhora Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, que comanda os exércitos celestiais. E agora eu rogo a Santa Avó Rosa que a Senhora faça recair sobre nós a Sua Santa Graça bendita, que nos dê mais entendimento, mais sabedoria, mais amor, mais fé, mais coragem, mais boa disposição, sabedoria sim para compreendermos o quão é precioso essa doutrina, essa disciplina, para que não a neguemos em momento algum do nosso viver, não a releguemos em momento algum por outras coisas deste mundo, por mais preciosa que pareça, mas sejamos observadores incontidos desta doutrina e disciplina santa, que são as nossas armas poderosas contra as forças do mal. Bendita Santa Avó Rosa, esses teus filhos presentes e os ausentes que aqui não puderam estar por um motivo justo, os internautas e esses que aqui se fazem representar por seus nomes inscritos nessa caixinha de pedido de oração, estão clamando pelo seu nome bendito, pelo nome do Santo Irmão Aldo e Nossa Mãe Maria Santíssima,
para que sejam desfeitos seus males, situações difíceis e complicadas, e até mesmo a situação financeira por causa de desemprego. Que a Senhora ajude a todos com sua rica bênção, porque a Senhora conhece a todos e sabe recompensar a todos com toda a justiça, perfeição, amor e caridade. Rogamos e entrego a todos sob seus cuidados a Santa Vó Rosa, os que se fazem representar pelos seus nomes escritos nessa caixinha de oração, os presentes e os ausentes que participam desta reunião, e os ausentes que não puderam aqui estar, e os internautas todos. Estejam sob seus cuidados, sob sua graça bendita, sintam o refrigério da sua bênção preciosa, sintam, percebam que estão sendo acompanhados pelos olhares firmes da Senhora e da nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso irmão Aldo, e as suas ricas bênçãos preciosas estão destinadas a eles. Desde que tenham paciência, busquem mais entendimento, mais amor, mais fé, mais conhecimento, mais mérito, portanto, e assim a Senhora tenha livre acesso para atuar na vida de todos. Abençoe as mães, as criancinhas, os mais grandinhos, os jovens, toda a nossa juventude seja assim guiada, iluminada, tendo seu discernimento aberto para fugir de todo engano, todo pecado, toda maldade, e assim ter os seus compromissos abençoados, como o de namoro, como o casamento, a sua vida intelectual, a sua profissão, onde trabalham, enfim, tudo em sua vida corra bem, como diz o hino. Tudo vai bem na vida do Filho de Deus, quando é abençoado pela Senhora, pelo Santo Irmão Aldo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Abençoe a todos os idosos, tomando conhecimento de todas as causas deles, minimizando o seu sofrimento, dando a eles condições, paciência e coragem para vencer os dias difíceis e assim permanecerem fiéis. Irmãos, recebam esta bênção preciosa que a Santa Vó Rosa está lhes concedendo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, a bênção dela como Consolador e nosso anjo protetor. A bênção do Santo Irmão Aldo e da Santa Mãe Maria Santíssima também repouse sobre todos. Tenham um regresso feliz, uma noite de descanso e paz. Sejam guardados no caminho que irão fazer de perigos e homens salteadores, perversos e muito maldosos. Sejam, pois, todos resguardados, tenham uma noite de descanso e paz, um retorno feliz. E amanhã, reconhecido pelo grande amparo que a Senhora tem lhes concedido, aqui compareçam para louvar e glorificar o seu santo nome, prestando à Senhora a sua dedicação, louvor e adoração ao teu santo nome e a todo o poder celestial. E nós agradecemos por mais esta rica e bela oportunidade que a Senhora nos concedeu de aqui estarmos meditando na doutrina e disciplina, na vida da Senhora, do Santo Irmão Aldo, no querer do nosso Deus, do nosso Jesus, dos santos apóstolos, santos profetas, fim de todo o reino celestial. Louvemos e glorifiquemos teu santo nome, e assim pretendemos fazer hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.